O mundo natural é repleto dos materiais mais surpreendentes. Mais duros que o aço. Mais sensíveis que nossos olhos. E o que a natureza utiliza nestes materiais é ainda mais extraordinário. Nos últimos anos, cientistas passaram a observar a natureza com outros olhos. E o que estão encontrando promete novos materiais. Mais quentes, mais inteligentes, mais fortes, ecologicamente corretos, e novas formas de construção. A tecnologia trabalha com a natureza para construir um novo e inesperado mundo. NatureTech, o design da natureza. Distribuído por Lobon. O mundo dos materiais. Versão do Brasil. Por milhares de anos, as pessoas utilizam matéria-prima da natureza. Antigamente contávamos com eles para nossa casa, nossas roupas, praticamente tudo. Mas os humanos não são as únicas criaturas a usar materiais fabricados naturalmente. Aqui, ao norte da Namíbia, um casal de búceros usou o barro para deixar o seu ninho mais seguro. A fêmea foi fechada dentro do ninho atrás de uma parede de barro, deixando apenas uma abertura, grande o suficiente para que o seu parceiro passe a comida e pequena para manter os predadores afastados. O barro é muito popular quando se trata de construção. Nos trópicos, as colônias de cupins usam o barro para fazer ninhos complexos, alguns chegando a 3 metros de altura, cheios de câmaras e túneis escondidos. Para criar estas estruturas inacreditáveis, os cupins misturam diferentes tipos de barro com finalidades diferentes. O barro, misturado à saliva e às fezes, seca, criando uma parede exterior forte como concreto. As pessoas também utilizam o barro por séculos e descobriram que, misturado a muitas outras substâncias, o barro produz materiais de construção com propriedades diferentes. É um material de construção versátil e vem sendo utilizado para criar algumas estruturas extraordinárias. A Grande Mesquita em Djenné, em Mali, é a maior construção feita de tijolos de barro do mundo. Esta construção impressionante é feita de tijolos secos ao sol misturados com almofariz de barro ou cola e rebocado com barro macio. A mesquita tem quase 100 anos e irá durar por mais 100 se for devidamente conservada. Os malianos e os cupins tiveram as mesmas soluções na tentativa de construir. Mas quando os cientistas inspirados na natureza observam materiais naturais, eles esperam não apenas copiá-los, mas entender os princípios básicos que fazem o sucesso da natureza, baseando-se nela para inventar novos materiais completamente diferentes.
E foi exatamente o que aconteceu com a madeira, um material ainda mais versátil que o barro. Ela é feita de fibras sólidas e longas e é usada pelas vespas para fazer ninhos. Mastigada até virar polpa e misturada à saliva, ela é transformada em um novo tipo de papelão. É sólido, de bom isolamento, e as vespas estão cercadas por este material excelente para a construção. A madeira está em toda parte. Pronta para ser extraída. E por isso se tornou tão útil para nós. Foi utilizada em tudo, de monumentos da Idade da Pedra a casas, pontes, carroças e barcos. Não é de surpreender que a madeira tenha sido a base do nosso mundo. Diferente do barro, a madeira é um material sofisticado, complexo. Ela sustenta as maiores estruturas da natureza. Nos declives das montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia, estão os maiores organismos vivos. Essas sequoias atingem 80 metros de altura, embora algumas atinjam até 100 metros. Estas árvores maciças pesam cerca de 1,4 toneladas e cada uma contém vigas suficientes para construir 120 casas. Foi preciso mais de 2.000 anos para atingir este tamanho. E isso só é possível porque a madeira é um material incrível. As fibras que compõem a madeira são tubos longos, pequenos e ocos, que levam água da raiz às folhas. O sistema de encanamento das árvores. Ao redor dos tubos em formato espiral, minúsculas fibras de celulose estão fixadas em um tipo de resina. É esta combinação que dá à madeira propriedades tão surpreendentes. Esta estrutura, em particular, torna a madeira muito resistente a rachaduras. Isso é importante para que uma árvore não perca os seus galhos a cada tempestade. Se a força em um galho for suficiente para começar uma rachadura, ela corre pelas fibras espirais, que absorvem a energia e evitam que ela se espalhe. Isto faz da madeira muito difícil de rachar, e por isso ainda a utilizamos hoje como material de construção. Mas podemos fazer melhor que a natureza? Na Universidade de Reading, no Reino Unido, os cientistas estudam detalhadamente o desempenho da madeira. Diferentes tipos de madeira sofrem um teste de destruição. Conduzida por um sistema de pressão de ar, uma vara de metal é batida contra um bloco de madeira, enquanto os cientistas identificam qual delas é a mais forte.
Baseados nestes resultados, eles criaram um novo material revolucionário, uma espécie de madeira artificial. É feito de resina com fibras que correm através dele, imitando o padrão da madeira, com muitas de suas propriedades fortes. É um dos materiais mais resistentes já criados. Forte o suficiente para fazer armaduras à prova de balas. Mas ainda será colocado em prática. Mas a madeira é mais do que simplesmente forte. Ela também pode ser inteligente. Como os troncos das árvores, as escamas de madeira das pinhas são feitas de fibras rígidas, fixadas em uma substância resinosa. Mas estas fibras se encontram em direções diferentes nas camadas de cima e de baixo. Quando estas escamas secam, as camadas de baixo encolhem mais do que as de cima, fazendo a pinha abrir e liberar sementes. Um projetista está observando um tecido de roupas do mesmo modo. Conforme o tecido molha com o suor, partes do tecido se levantam para fornecer ventilação. Isto é um verdadeiro pensamento inspirado na natureza, não somente por usar materiais naturais, mas por entender como funcionam e aplicar o princípio em outro lugar. Mas este pensamento não é totalmente novo. Desenhos naturais inspiraram algumas das maiores arquiteturas da era vitoriana. Em 1849, o botânico Joseph Paxton teve que construir uma estufa nova e maior para suas Vitórias Régias, sempre em expansão. Estas plantas produzem folhas enormes, de até 2 metros de comprimento. Daí o problema de Paxton. Mas estas mesmas folhas detinham a solução para o seu problema. Elas são sustentadas por uma série de suportes e espinhaços complexos, e Paxton viu que poderia utilizar a mesma organização para sustentar uma distância grande de telhado sobre a nova estufa. Ele mostrou o quanto estas folhas são fortes da maneira mais incomum. Elas podem facilmente embalar um bebê. Paxton estava tão seguro da força das folhas que confiou a sua filha a esta cama d'água. E quando são maiores, elas podem sustentar até o peso de um adulto. Ele construiu a estufa sob estes princípios inspirados na natureza. E teve tanto êxito que passou a construir estruturas ainda maiores, como o magnífico Palácio de Cristal. Construído em Londres para a Primeira Feira Mundial em 1851, o Palácio de Cristal era uma maravilha tecnológica de ferro e vidro, com 33 metros de altura e cerca de 7 hectares, tudo graças a uma planta do centro da floresta tropical amazônica. O que a Vitória Régia mostra é que não é apenas seu material que a faz forte, mas também os detalhes de como é construída. Da mesma forma que acontece com os animais. Quando o outono chega às montanhas rochosas da América do Norte, a natureza dá uma demonstração de um de seus materiais mais notáveis. Nesta época do ano, alces machos reúnem grupos de fêmeas, prontos para acasalar, mas precisam defender os seus haréns dos rivais.
Para isso, a natureza deu a eles fortes chifres, feitos de osso. Chifres quebrados são raros, a não ser por fortes lutas. Mas o osso é pesado, então a natureza é o mais econômica possível. Os ossos são parcialmente vazios por dentro, mas compostos por uma rede complexa de ligações e arcos. Essa bela estrutura escondida também é uma elegante obra da engenharia. Os suportes ósseos se encontram em linhas de força dentro do osso, então é mais forte onde precisa de maior carga. É o mais forte possível, mas utilizando o mínimo de material. Até os nossos esqueletos podem ser fonte de inspiração. O osso da coxa humana, o fêmur, é especialmente elegante. A cabeça do osso fica em um lado e faz com que o peso do corpo seja transferido primeiro para os lados e depois para o comprimento do osso. Os suportes para os ossos se arqueiam através da cabeça do fêmur, transferindo este peso com eficácia e economia. Desta forma, arquitetos perceberam que poderiam aplicar estes princípios na construção de edifícios altos. Esta é a inspiração por trás de uma das construções mais famosas do mundo, a Torre Eiffel. Gustave Eiffel utilizou a estrutura do osso da coxa humana para construir a torre de 300 metros, a mais alta do mundo até 1930. Como a curva na cabeça do fêmur, as famosas curvas de ferro da Torre Eiffel são sustentadas por uma treliça de vigas e suportes de metal que transferem o peso da torre para os lados e para o chão, tão elegante quanto os suportes internos dos ossos. Recentemente, cada vez mais projetistas e engenheiros observam o modo como a natureza constrói corpos, buscando inspiração para tudo, de pontes e edifícios até carros. Os carros precisam ser resistentes, mas não podem ser muito pesados ou consomem muito combustível. A natureza encara o mesmo problema e, por isso, animais e plantas depositam o material somente onde necessitam. Desta maneira, este carro em formato de um peixe-cofre pode ser um bom modelo de economia. Ao projetar um chassi utilizando um programa de computador que, como o peixe-cofre, deposita mais material onde a carga é maior, os engenheiros da Daimler Chrysler descobriram que fabricaram o chassi mais leve e resistente já feito. Para vertebrados como peixes, mamíferos e pássaros, o esqueleto obtém a sua força do material do osso e do modo como ele é construído. Vertebrados são construídos em volta destes suportes ósseos internos. Um sistema que funciona bem para os animais maiores, como estas moas, pássaros gigantes já extintos. Mas há outros tipos de esqueleto. Os insetos são o oposto. Eles possuem um exoesqueleto, um esqueleto que fica por fora. Um inseto fica dentro de uma resistente cobertura protetora, a solução ideal da engenharia para criaturas pequenas. Os ossos são fortalecidos por depósitos grandes de fosfato de cálcio, mas insetos minúsculos não suportam tanto peso. A seleção natural teve que criar uma solução mais leve, uma estrutura feita de fibras de uma substância chamada quitina,
que fica em uma matriz. Como a madeira compensada, cada camada de fibras corre em um ângulo levemente diferente, tornando o exoesqueleto muito forte em todas as direções. Forte o suficiente para que os besouros de chifres usem suas mandíbulas como os chifres de um alce para lutar pelas fêmeas. Outros insetos usam as mandíbulas para o propósito original, a alimentação. Os gafanhotos se alimentam de muita grama. As folhas da grama são protegidas por minúsculos cristais de sílica que consomem a maioria das substâncias. Mas as mandíbulas do gafanhoto podem lutar. E antes que estejam em perigo de extinção, um gafanhoto jovem pode substituí-los, deixando cair a cobertura externa, uma espécie de casca. A cutícula do inseto é algo incrível. E o que podemos fazer com ela? Primeiro, precisamos saber mais sobre insetos minúsculos. Mas na costa leste da América do Norte, uma grande fonte de quitina se arrasta da água para a praia toda a primavera. Os caranguejos ferradura não são nem insetos nem caranguejos. São criaturas primitivas relacionadas às aranhas que encheram as praias para procriar por centenas de milhões de anos. Mas como os insetos, suas cascas são fortalecidas com fibras de quitina. Eles foram coletados por suas cascas, mas o excesso de coleta diminui a sua população, uma maneira não muito boa para se trabalhar com a natureza. Por sorte, o litoral leste dos Estados Unidos oferece outra fonte abundante de quitina. Uma fonte muito melhor, mas a maioria será jogada fora. Fábricas de caranguejos ao redor da Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos, extraem esta carne valiosa para enlatar. Mas as cascas podem ser tão valiosas quanto a carne. A casca do caranguejo também contém muita quitina, mas ela é coberta de carbonato de cálcio. No entanto, isso pode ser resolvido tratando as cascas com ácido que liberam a quitina para o uso. Purificando a quitina e alterando quimicamente as fibras, pode-se produzir uma substância chamada quitosan. A sua forma mais pura é usada para fazer lentes de contato, cremes para a pele e curativos para feridas. Mas o quitosan também pode preencher muitas das finalidades do plástico. E é biodegradável, ainda melhor que o plástico. Mas destruir esta substância incrível e convertê-la em bioplástico pode não ser a melhor maneira de explorar o seu potencial. O exoesqueleto de um inseto é uma maravilha da microengenharia e é infinitamente versátil. Pode ser adaptado para se parecer a uma folha com incrível exatidão, vivo ou morto. E até aos buracos feitos por outros insetos. O nível de detalhe é extraordinário. Escondido nesta orquídea está um louva-a-Deus. Suas pernas e corpo são esculpidos e coloridos para combinar exatamente com as pétalas da flor. Ele é virtualmente invisível aos predadores e também às suas presas.
Mas observe de perto. A armadura do corpo do inseto é ainda mais espantosa, moldada e formada com precisão microscópica em uma enorme variedade de formas. E não estão lá só para serem admiradas. Cada uma destas paisagens microscópicas tem um trabalho a fazer. Estas minúsculas saliências cobrem o corpo de um besouro que vive no deserto da Namíbia. Neste deserto seco quase não chove. Mesmo assim, os besouros conseguem sobreviver. A sua única fonte de água é a maresia que vem do oceano todas as manhãs. Os besouros começam o dia subindo ao topo de uma duna para interceptar a maresia que sopra ao vento. Estas saliências microscópicas ajudam a condensar a água em seus corpos. As pontas atraem água, enquanto os canais entre eles a repelem. Isso força a água a formar gotículas que escorrem para a boca do besouro. Uma estratégia de sobrevivência no deserto que poderia ajudar às tão frequentes crises de água do mundo humano. Uma empresa está agora projetando barracas para refugiados que funcionam do mesmo modo. Elas podem condensar a água do ar todas as manhãs, inclusive em áreas onde há pouca água subterrânea. Neste caso, entender como um besouro do deserto vive poderia fazer diferença entre vida e morte para estas pessoas. E tudo isso vem do incrível desenho dos esqueletos dos insetos. No entanto, toda esta estrutura complexa é destruída e substituída sempre que o inseto se transforma, o que parece um desperdício. Os insetos são capazes de fazer isso porque as fibras de quitina são auto-organizadas. Quando os componentes certos se juntam na maneira correta, o exoesqueleto se autoconstrói. E este tipo de processo de auto-organização é muito interessante para os engenheiros da biomimética. Os cristais são um exemplo simples de estruturas de auto-organização. O formato final de um cristal não se deve a um design especial e elegante, mas ocorre porque os átomos ou moléculas se juntam naturalmente em uma treliça, que ao crescer resulta nestes formatos comuns. Moléculas mais complexas podem se juntar em formatos mais complexos. Se pudéssemos controlar o modo como as partes componentes de um material interagem, poderíamos apenas misturá-las e assistir aos mais complexos materiais de design construírem a si próprios. Impossível? A natureza faz isso a toda hora. Um exemplo impressionante pode ser visto na costa da Califórnia. Aqui, lontras do mar parecem ter uma vida fantástica, flutuando ao balanço do oceano. E quando sentem fome, tudo que precisam fazer é mergulhar no fundo do oceano e pegar um saboroso molusco. Mas não é tão fácil. Os moluscos têm conchas tão resistentes que as lontras do mar têm que recorrer a um truque esperto. Elas batem os moluscos em uma pedra equilibrada em seu peito e, eventualmente, terão a recompensa. Por mais inteligente que pareça o truque das lontras do mar, são as conchas descartadas que são realmente interessantes. Por que foi tão difícil para a lontra do mar conseguir pegar seu alimento? Afinal de contas, estas conchas são feitas apenas de carbonato de cálcio, giz comum,
que não é nem um pouco resistente. O segredo está no modo como os moluscos organizam os cristais de carbonato de cálcio. Uma concha é feita de várias camadas, mas a camada interna iridescente madrepérola, o nácar, é o que realmente há de espetacular. Aumentando a concha milhares de vezes, revela-se uma estrutura interna de cristais planos de carbonato de cálcio depositados em uma matriz de proteína. Se um cristal se quebra, a rachadura simplesmente se arrasta até a proteína que está esticada, absorvendo a energia. Eventualmente, a matriz de proteína irá absorver toda a energia das rachaduras e detê-las. Mas a proteína faz mais do que somente evitar que rachaduras se espalhem. Ela é responsável pelo modo preciso como que os cristais estão dispostos. À medida que o molusco aumenta a sua concha, ele elimina estas proteínas, formando uma camada em seu corpo. Conforme o carbonato de cálcio é eliminado para esta camada, a proteína garante que ele se cristalize da maneira correta para formar o nácar. O nácar é um tipo de cerâmica, uma estrutura resistente não metálica feita de cristais minúsculos. Os humanos fazem suas próprias cerâmicas por milhares de anos. Louças de barro, por exemplo, também são cerâmicas. E agora, além das louças, utilizamos a cerâmica como partes de motor ou até blindagem de tanques. Mas quando nós fazemos cerâmica, temos que aquecê-la a mais ou menos 1400 graus. Já a natureza faz cerâmica na temperatura do mar. E o que ela pode fazer é realmente espetacular. Estas cerâmicas, feitas por simples moluscos, são 2 vezes mais fortes do que qualquer coisa que podemos fazer. Esta resplandecência natural deu aos cientistas a ideia de isolar as proteínas responsáveis pela organização da disposição do nácar. Ao mudá-las, eles esperam ser capazes de criar todo tipo de estruturas internas. Talvez até chips de computador, mais potentes do que qualquer um feito com os métodos atuais. No frio congelante do Ártico, é preciso calor e não força. Os ursos polares são aconchegantes até em temperaturas abaixo de zero. Vistos com uma câmera infravermelha, as áreas mais claras são as que perdem calor, e nos ursos polares é principalmente o focinho. O resto do corpo é extremamente bem isolado, exceto as pontas dos dedos. Nos desertos de neve é quase tão bem camuflado em infravermelho quanto é em luz comum. O instrumento de sobrevivência ao Ártico do urso polar é o seu pelo. Cada pelo é transparente e oco, e costumava-se pensar que isso conduzia o calor do sol à pele. A pele do urso polar é preta e absorve este calor. Então, cientistas do Instituto de Tecnologia Têxtil de Denkendorf, na Alemanha, desenvolveram uma pele artificial de urso polar que funciona conduzindo radiações infra- e ultravioleta para uma camada preta. Sozinhas, estas fibras não são tão isoladoras quanto o pelo do urso, mas uma camada transparente por cima delas melhora o desempenho geral, conservando uma camada de ar quente. Envolto em um recipiente de água, este material pode aquecê-la apenas conduzindo o calor do sol, mesmo que não se pareça com o modo como fazem os ursos polares. Quanto mais observamos os detalhes microscópicos das estruturas da natureza, mais descobrimos o que ela pode fazer. Todas as plantas de uma floresta tropical dependem destas chuvas torrenciais para sobreviver.
Mas isso também pode ser um problema. A chuva lava a sujeira que poderia cobrir as folhas e bloquear a luz. Pior, as folhas molhadas logo criarão uma camada de bolor neste ambiente quente e úmido. Algumas plantas tropicais têm pontas gotejantes, desenhadas para drenar a água da folha. Mas algumas não parecem se molhar nunca. Não importa o quanto chova. A flor de lótus é a mais espetacular. Aumentada mais de 100 vezes, fica claro que a água apenas cai da folha. A água não consegue se espalhar e molhar a folha. Pelo contrário, ela apenas reforma as gotículas que caem através da folha até que elas caiam. Novamente, o segredo está no detalhe microscópico da folha. Sua superfície é coberta de minúsculas saliências, cada uma coberta por uma camada de cera. As capas repelem a água, forçando-a a pousar nas pontas das saliências microscópicas. Incapaz de alcançar a superfície da folha, a água só pode rolar para uma esfera. E como é repelida pelas saliências minúsculas, não há nada que a impeça de deslizar da folha. Mas ainda mais impressionante, as gotas de água pegam qualquer partícula de sujeira da superfície da folha e a carregam junto. Portanto, as folhas de lótus estão sempre impecavelmente limpas. E por isso, são um símbolo de pureza nas religiões orientais. E é um truque muito bom para ser esquecido pelos cientistas. Este tecido tem todas as qualidades de uma folha de lótus. Para fazê-lo, é preciso primeiro elaborar um material forte e denso. Assim, o material é colocado em uma máquina que o cobre com uma substância que ainda é um segredo bem guardado. Ao secar, esta cobertura produz milhões de saliências microscópicas sobre a superfície do material, que funciona como uma folha de lótus, produzindo um material não apenas repelente à água, como também de autolimpante. E já existe uma tinta de autolimpeza baseada nos mesmos princípios. A tinta comum logo fica suja. Mas a sujeira e a água saem rapidamente desta nova tinta, chamada Lotuzan. E uma cobertura parecida sobre esta colher faz com que a água pura e simplesmente retire qualquer sujeira, deixando-a totalmente limpa. Esta superfície, desenvolvida na Universidade de Bonn, na Alemanha, repele até algo tão grudento quanto o mel, que simplesmente sai como água. Não será ótimo quando o sapato de autolimpante for inventado?
A água repelente é a chave para criar objetos à prova d'água, e tanto as pessoas quanto a natureza inventaram muitas maneiras de se fazer isso. Nós usamos tecidos cobertos por óleos repelentes de água. E muitos pássaros fazem o mesmo. Espalhando uma camada de óleo sobre as penas, fazendo a água deslizar, bem como um pato na água. Desta forma, os patos seriam um lugar óbvio para procurar melhorias em repelentes de água. Mas na biomimética, nem sempre os lugares óbvios são os melhores. Escondida abaixo da superfície de um rio sul-americano, uma aranha desconhecida tem um novo modo de se tornar à prova d'água. Estas aranhas comem pequenos peixes nos rios de montanha e embaixo d'água armam uma camada de ar prateada ao seu redor. Mas quando saem da água, estão completamente secas. Pesquisadores da Universidade de Bonn, na Alemanha, tentam desvendar os segredos da aranha. Elas são cobertas de cerdas, e a organização tridimensional e o espaço entre elas é decisivo para dar à aranha esta extrema cobertura à prova d'água. Os cientistas mediram o espaço exato destes pelos e observaram a arquitetura microscópica interna de cada pelo. Usando essas descobertas, os pesquisadores desenvolveram um tecido ultra à prova d'água. Como teste, ele foi submerso na água por 4 dias e saiu totalmente seco. Permanecer seco certamente não é um problema para o lagarto da areia. Este lagarto vive nas partes mais inóspitas dos desertos do norte da África e do Oriente Médio, em dunas arenosas. É chamado de lagarto da areia porque, quando ameaçado, mergulha dentro da areia. Ele pode nadar sem esforços pelas dunas como se fosse água, o que é surpreendente, já que deslocar-se através da areia deveria consumir mais energia do que deslocar-se na água. Por isso, os cientistas da Universidade Técnica de Berlim decidiram observar melhor esta habilidade. Descobriram que a pele do lagarto da areia possui menos atrito que o vidro ou até o aço escovado, pois a areia simplesmente desliza nele. E não é tão óbvio como o lagarto executa este truque. A cabeça em formato de pá certamente ajuda, mas sua habilidade para nadar através da areia parece estar principalmente em sua pele incrível. Aumentado mais de 25.000 vezes, uma série de minúsculos ferrões aparece ao longo da extremidade de cada escama, cada uma com alguns milionésimos de milímetros de comprimento. De alguma forma, estas estruturas devem reduzir o atrito entre os grãos de areia e a pele, embora não esteja claro como isso acontece. E o que é mais estranho, elas não parecem se desgastar com a areia. Uma possibilidade é de que os ferrões conduzam eletricidade estática, evitando que o lagarto se carregue eletricamente ao se esfregar contra os grãos de areia, evitando, portanto, que a areia grude na sua pele.
As microestruturas da natureza podem ter os segredos da repelência de água ou das superfícies antiaderentes, mas podem ter também os segredos para a nova geração de computadores. Uma nova revolução da informação. Uma história que começa com uma espetacular borboleta tropical. O azul claro de uma borboleta morfo brilha como um farol na floresta. E pode ser visto a meio quilômetro de distância, exatamente o que ela precisa para atrair parceiros. No entanto, as asas desta borboleta não contêm pigmentos. Elas produzem cor do mesmo modo como as bolhas de sabão fazem. Estas cores vislumbrantes são causadas pela reflexão da luz dentro e fora da bolha e mudam conforme o ângulo de visão. Mas a cor dessa borboleta é muito mais intensa que uma bolha de sabão. E a razão disso está na microarquitetura de cada minúscula camada de asa. A borboleta usa essas cores para se exibir e ser notada, e foi certamente notada por cientistas. Na Universidade de Exeter, no Reino Unido, eles examinam a microarquitetura da borboleta nos mínimos detalhes. Cada camada é coberta de espinhos. E cada espinho é feito de camadas de cutícula. Estas camadas são separadas pela mesma distância de um comprimento de onda de luz azul. E quando a luz do sol bate em cada uma delas, apenas a luz azul é refletida. E o espaço exato destas camadas faz com que ondas de luz azul sucessivas interfiram umas nas outras, se reforçando e intensificando a cor. Para facilitar a visão do que acontece, os cientistas construíram um modelo desta estrutura que funcionará como micro-ondas, que possuem um comprimento de onda muito maior que a luz. Eles descobriram que os espaços nos espinhos das camadas de asas são estruturados de forma que nenhuma luz fica presa. Tudo é refletido, adicionando brilho à cor. É difícil acreditar que não há nenhuma molécula de pigmento nestas camadas. Fabricantes japoneses incorporaram estas ideias ao tecido, um material chamado de Morphotex, feito de nylon e poliéster organizados da mesma forma como as camadas de cutículas em uma camada de asa da borboleta. O Morphotex possui uma interferência de cores que jamais irão desaparecer, e empresas de cosméticos já estão desenvolvendo batons com o mesmo efeito. Mas a lição da borboleta é ainda mais profunda. Na verdade, cada camada é um cristal fotônico, um dispositivo que transmite luz, o equivalente óptico de um transistor. Os transistores revolucionaram a eletrônica e potencializaram a revolução da informática. Os cristais fotônicos podem criar uma nova revolução da informação, com uma computação óptica mais rápida e eficiente em energia. E a natureza pode indicar o caminho. Com este novo modo de ver o mundo, as possibilidades são infinitas. A tecnologia moderna já criou uma série de novos materiais baseados em exemplos da natureza. Mas algumas vezes a natureza está um passo à frente. A seda da aranha é um material extraordinário, proporcionalmente mais forte que o aço, mas também muito elástico, feito de fibras de diferentes proteínas.
A aranha pode produzir diferentes tipos de seda, dependendo da sua necessidade. A seda é armazenada como um líquido e solidifica em fibras conforme é esguichada através de minúsculos bicos na traseira da aranha. Porém, ainda não fomos capazes de copiá-la. A seda de aranha artificial ainda é um grande desafio para os biomiméticos. Provavelmente conseguiremos um dia, mas assistir a uma aranha tecer estas lindas estruturas é uma ótima lembrança de que ainda falta muito para alcançar 4 bilhões de anos de evolução. O mundo natural é construído por materiais incríveis. Mas as estruturas produzidas pela natureza com eles também são muito intrigantes. E existem lições sobre como controlar energia de maneira limpa e eficiente. Lições que no início do século XXI, a humanidade precisa aprender urgentemente.